E a bandeira do Brasil foi erguida na residência diplomática da Argentina, na Venezuela. A gente pode ver aí na imagem, olha, a bandeira brasileira sendo hasteada. Isso aí aconteceu logo depois da decisão do Brasil de defender os interesses diplomáticos da Argentina na Venezuela, que teve os diplomatas expulsos do país por Nicolás Maduro. O presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu ao apoio do Brasil, que agora assume a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas, capital venezuelana. Milei também comentou que os laços de amizade que unem Brasil e Argentina são muito fortes e históricos. Além da Argentina, o regime de Maduro também expulsou o corpo diplomático de 6 outros países latinos: Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Todas essas nações contestaram o resultado proclamado das eleições na Venezuela. E para a gente entender melhor os últimos desdobramentos desse assunto, a gente conversa agora com a Regiane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Professora, muito boa tarde para você, bom tê-la aqui conosco. Boa tarde a todos que nos assistem. Professora, há uma expectativa de que o presidente Lula converse agora à tarde com os presidentes da Colômbia e do México e que depois ele possivelmente fale com Nicolás Maduro. Lembrando que não é uma iniciativa brasileira, né? Foi um pedido do próprio Maduro essa ligação. A partir daí, a gente pressupõe que ele queira passar alguma posição ou algum pedido para o Brasil. O que se espera dessa conversa e por que ela é tão importante? Para o Brasil, é muito importante que exista não só essa oportunidade de diálogo com Maduro, mas também apoio de alguns países interessados da comunidade internacional, como Colômbia e México, no caso, porque assim o Brasil consegue ter um posicionamento comum aos países que ainda intentam encontrar uma solução pacífica a essa situação tão dramática na nossa região. Não é por acaso que Brasil e Colômbia temem um posicionamento forte contra Maduro, já que ambos os países fazem fronteira e recebem diariamente dezenas de migrantes venezuelanos em seus territórios. Portanto, temos essa é uma das questões para a qual nós temos que enfrentar e tentar encontrar uma solução. É claro que nesse telefonema eles vão escutar aí o pedido de Maduro, mas é uma grande demonstração que ainda existe essa possibilidade de diálogo entre Brasil e Venezuela, e é isso que o Brasil não quer romper nesse momento, porque do contrário nós teríamos aí uma iniciativa bélica, que inclusive é o que ameaçam já outros países. O conflito acaba sendo uma segunda alternativa. Você falou aí sobre o posicionamento do Brasil, professora. Pelo que a gente tem visto, pelo andar da carruagem, muito provavelmente Nicolás Maduro não vai aceitar deixar o poder. Se continuar dessa forma, de que forma que o Brasil deve se posicionar? Ele não vai reconhecer Maduro como presidente? Ele necessariamente, nesse caso, romperia relações com a Venezuela ou tem uma solução intermediária em que o Brasil pode não reconhecer aquele governo, mas continuar com as relações mantidas com o país? É uma pergunta de resposta muito difícil, justamente porque o Brasil está tentando ganhar tempo, entendendo como os demais países estão reagindo e até aguardando, por exemplo, Nicolás Maduro apresentar as atas. O Lula já disse isso, que se Maduro apresentar as atas e for confirmado que ele ganhou as eleições, não há mais o que ser questionado. No entanto, está acontecendo o contrário, o que coloca o Brasil numa situação mais difícil. Bom, primeiramente, fica muito evidente que o Brasil não quer romper relações com a Venezuela. Isso não diz que o Brasil quer apoiar Nicolás Maduro. O Brasil não vai resolver o problema da Venezuela, mas ele tem que encontrar uma solução para lidar com esse problema, defendendo os interesses brasileiros. Então, isso é muito claro para a política externa brasileira, aliás, essa que sempre defendeu a não ingerência. Nós não vamos invadir, nós não vamos estar no território venezuelano resolvendo um problema que é doméstico, mas que, claro, traz uma preocupação na comunidade internacional, tanto que os países assinaram aquele acordo de Barbados em outubro de 23,
pedindo que essas eleições fossem democráticas, livres, transparentes e justas, o que não está acontecendo. Eu vejo que o Brasil deve continuar aguardando um posicionamento do Maduro e tentando alinhar isso com a comunidade internacional para ter um posicionamento mais comunitário, que garante, o que preserva a nossa política externa. Professora, o Brasil tem se mostrado uma liderança regional importante na América Latina, também nessa crise na Venezuela, né? Mas eu gostaria de te ouvir sobre os riscos que isso envolve, em termos de opinião pública, de popularidade do presidente e do governo, e também no que diz respeito a essas divisões de posicionamento que a gente tem visto dentro do Partido dos Trabalhadores, porque o PT divulgou uma nota reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro, mas a gente viu que muitos integrantes do partido, muitos parlamentares, não concordaram. Então, isso acaba mostrando também uma divisão ali dentro do próprio partido, né? Quais as consequências que esse posicionamento do Brasil pode trazer para o próprio governo? Na formulação de política externa, o governo ele estará fazendo um cálculo custo-benefício a partir de todas as pressões que ele sofre, que são tanto endógenas quanto exógenas, a essa formulação. O que eu quero dizer com isso? De fato, o governo ele vai sofrer tanto pressão de dentro do próprio governo, do Itamaraty, também de políticos e de partidos políticos, assim como da sociedade e da comunidade internacional. Mas fazendo esse cálculo, ele vai ter que tomar a decisão que melhor corresponde a enfrentar essas pressões que ele sofre. O que eu quero dizer com isso? Se o Brasil virar as costas e condenar de fato Nicolás Maduro e não querer mais se relacionar ou tentar uma chance de negociação e diálogo com a Venezuela e se retirar dessa intenção de protagonismo regional, certamente alguma outra potência vai ocupar esse espaço, porque não existe vácuo nas relações internacionais. Portanto, se o Brasil recua, certamente nós teremos a China cada vez mais presente e ela se faz cada vez mais presente em nosso território. A gente sabe que a China foi um dos países que reconheceu a vitória de Nicolás Maduro e existem vários acordos de cooperação, inclusive na área militar, entre Venezuela e China. Portanto, o Brasil, quando se coloca como líder, consegue manter essa possibilidade de diálogo, tenta afastar a todo momento, o Lula, tanto nos governos anteriores como agora, ele tenta afastar Estados Unidos dizendo, olha, aqui é minha região de influência, pode deixar que aqui eu vou dialogar, eu vou negociar, eu vou cuidar dessa região. Então o Brasil vai tentando afastar lideranças externas à região, garantindo um mínimo de diálogo, de conversa com um país que faz fronteira conosco e sempre fará. Portanto, é de muito interesse do Brasil manter essa oportunidade de diálogo. A gente falou aqui há pouco sobre a posição do Brasil, caso o Nicolás Maduro, de fato, não apresente as atas de votação e também se recuse a deixar o poder. E a gente falou sobre uma solução intermediária, né, em que mesmo não reconhecendo necessariamente aquele governo, o Brasil continuaria mantendo relações com a Venezuela. No caso dos Estados Unidos, isso provavelmente não aconteceria, né, professora? Que tipo de atitude que a gente deve ver os Estados Unidos tomando e quais os impactos disso, inclusive para a população venezuelana, que já vem enfrentando uma série de problemas, já vem vivendo uma crise humanitária, mas do ponto de vista dos moradores, essa situação pode piorar nos próximos dias, nos próximos meses? Com certeza, o que a gente consegue prever é que as sanções econômicas advindas dos Estados Unidos devem se tornar mais rígidas, devem piorar, né? Piorar a vida do cidadão venezuelano. Então, infelizmente, quem vai pagar esse preço é a população, o que coloca, claro, o Brasil também numa situação difícil, já que somos um dos principais destinos para os venezuelanos, justamente Colômbia, Peru e depois o Brasil. A situação da Venezuela piorando, eu tenho uma piora para toda a região, portanto. Ao mesmo tempo, eu só vejo condições de uma solução para a Venezuela se nós tivéssemos, por exemplo, um grupo de insurgentes dentro dos militares, dissidentes, que não fizessem mais parte do governo. Por que Nicolás Maduro consegue se manter no governo venezuelano? Porque ele tem os militares junto a ele e fazendo parte da própria máquina
estatal. Portanto, enquanto a solução não for vinda do plano doméstico, seja pelos militares, seja pela própria população indo às ruas, pressionando cada vez mais, vai ficar muito difícil a comunidade internacional resolver de forma pacífica. Portanto, é uma situação muito complicada, com poucas saídas para a Venezuela e para a política externa brasileira. Professora, ao seu ver, esse é um momento que deixa mais claro uma cisão dentro da própria esquerda? A gente tem falado até de um conceito de esquerda democrática. É um momento de se depurar ali quem é de fato a favor da democracia e quem defende a democracia só quando é conveniente? É um momento de divisão? Eu acredito que existem aí dois papéis ou dois posicionamentos, quando a gente está na oposição ou quando a gente é situação. Então, eu entendo que o Brasil está tentando resolver essa questão muito mais de forma pragmática do que ideológica. Aliás, não cabe à política externa brasileira propriamente pensar num alinhamento apenas ideológico. Uma semelhança ideológica ajuda, com certeza, os países a se relacionarem, mas não seria o caminho, não seria a principal escolha para eu definir a minha política externa. Portanto, o governo ele tem que separar, sim, os interesses ideológicos, sobretudo quando muitas cartas aparecem nesse tabuleiro. Você da Argentina, que a gente disse aqui há pouco no Hora News, que teve o corpo diplomático expulso da Venezuela e fez um apelo para que o Brasil assuma a diplomacia do país por lá. Essa crise na Venezuela, ela pode também, em alguma medida, ter servido para aproximar por tabela ali Brasil e Argentina? Mais do que isso, tem sido um momento para a gente ver os interesses dos estados prevalecendo as diferenças pessoais dos dois presidentes, Javier Milei e Lula? Felizmente, a política externa brasileira e o Lula, nenhum deles cedeu às provocações de Javier Milei, ou seja, nós continuamos tendo um alinhamento de amizade com a Argentina sem cair em tantas provocações que foram feitas por Milei desde sua campanha de governo. Nesse momento, o Brasil pôde atuar com liderança, não só pela proximidade entre os dois países, mas também pelo próprio Mercosul e pela liderança que ele quer exercer regionalmente. Portanto, ele tem muitos ganhos diante dessa situação quando ele decide, por sua vez, fazer as vezes da Argentina em território venezuelano. Agora, qual que você acredita que teria sido a posição de Javier Milei caso fosse o contrário? Um apelo como esse do presidente Lula, você acredita que ele também colocaria os interesses dos estados acima das diferenças pessoais? É difícil dizer. Eu acho que a Argentina ela é uma outra questão bastante delicada para tratarmos. Aliás, eu torço bastante para que Javier Milei consiga governar, mantendo todas as regras do jogo democrático, porque a gente sabe que, apesar da grande diferença ideológica entre Javier Milei e Nicolás Maduro, cada um num polo, Javier Milei muitas vezes vem se apresentando como um governo autoritário ao flertar com certo autoritarismo, quando ele diz que vai acabar com algumas instituições democráticas. Então, eu vejo que o Brasil ele está vivendo um grande desafio regional, não vai ser fácil manter essa liderança, porque a Argentina, como você mesma disse na sua pergunta, também pressionaria bastante do contrário se isso acontecesse. Um momento extremamente delicado. Professora, muito obrigada, viu, pela sua análise. Uma ótima tarde para você. Fico à disposição. Até uma próxima.